Enquanto o mundo se entrega à festa, você sente um peso no espírito. Não é à toa. Os escolhidos de Deus nunca andam no mesmo ritmo da multidão. Já percebeu como essa época do ano parece diferente para você? Como se algo dentro de você dissesse, isso não é para mim. Hoje, você vai entender por que sente isso e qual o verdadeiro propósito por trás desse chamado. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar sua vida. Há momentos em nossa caminhada em que tudo ao nosso redor parece perder o brilho. As festas, as conversas vazias, as distrações do mundo que antes nos envolviam já não nos satisfazem. Não é tristeza nem solidão, mas um chamado silencioso dentro de nós, um despertar para algo maior. É Deus nos puxando para mais perto, nos lembrando de que fomos escolhidos para andar por um caminho diferente, um caminho que poucos têm coragem de trilhar. A multidão segue sem questionar, atraída pelo que é passageiro, iludida pelo conforto do caminho largo. Mas não fomos chamados para nos misturar, para viver como todos vivem. Fomos separados, não por arrogância ou superioridade, mas porque há um propósito maior reservado para nós. E isso exige renúncia. Não é fácil dizer não quando todos dizem sim. Não é simples caminhar na contramão, mas há uma promessa para aqueles que escolhem a porta estreita, a verdadeira vida. O desafio está em discernir esse chamado e abraçá-lo sem medo. Muitas vezes, duvidamos, sentimos a tentação de voltar para onde estávamos, pois o caminho da multidão parece mais seguro. Mas Deus não nos chama para o que é fácil, e sim para o que é eterno. Quando Ele nos separa, é porque deseja nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para algo que vai muito além do que podemos ver agora. É preciso confiar, mesmo quando não entendemos. A solidão que sentimos não é abandono, mas um tempo de preparação. A inquietação não é um castigo, mas um sinal de que estamos sendo transformados. Deus nunca chama alguém sem um propósito, e se Ele nos tirou de onde estávamos, é porque há um destino preparado por Ele que vale cada renúncia, cada batalha, cada passo na fé. Sigamos firmes, sem olhar para trás. A porta estreita pode parecer difícil, mas é a única que nos conduz à verdadeira plenitude. Quando escolhemos obedecer ao chamado, encontramos algo que o mundo nunca poderá nos oferecer. A paz que vem de saber que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Nem tudo o que parece inofensivo aos olhos humanos realmente é. Vivemos em um mundo onde a batalha espiritual acontece o tempo todo, mesmo que nem sempre possamos ver. O carnaval, para muitos, é apenas uma festa, um momento de diversão e descontração. Mas, por trás das cores vibrantes e da euforia, há algo muito maior acontecendo. No mundo espiritual, portas são abertas, alianças são feitas e atmosferas são transformadas sem que muitos percebam. A palavra nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Eventos como esse carregam uma influência que vai além da música, das danças e das fantasias. Há uma movimentação intensa no mundo espiritual. E aqueles que têm discernimento sabem que nem tudo que é celebrado no natural é inofensivo no espiritual. Ambientes carregados de excessos, imoralidade e perdição tornam-se território fértil para forças que operam contra os princípios de Deus. Muitos participam sem perceber as consequências. O que parece apenas um momento de diversão pode influenciar a mente, o coração e até mesmo a vida espiritual. Pequenas concessões podem abrir brechas e, quando nos damos conta, já não sentimos a mesma sensibilidade para as coisas de Deus. O que antes nos incomodava passa a ser visto como normal. O fogo da presença dele começa a se apagar lentamente, não por um ataque visível, mas pela sutileza de uma exposição contínua ao que não edifica. Não fomos chamados para nos conformar com o que o mundo oferece. Somos luz, separados para viver de maneira diferente.
Se entendemos que existem atmosferas espirituais sendo influenciadas, precisamos ser vigilantes. Não podemos nos expor ao que nos afasta de Deus, nem tratar com indiferença aquilo que pode nos enfraquecer espiritualmente. Nosso compromisso não é com momentos passageiros, mas com a eternidade. Por isso, seguimos atentos e firmes. Escolhemos viver com discernimento, sabendo que cada escolha tem um impacto, não apenas em nossa vida, mas no reino espiritual. Não fomos chamados para seguir a multidão, mas para permanecer no caminho estreito, onde a presença de Deus é o que nos sustenta e nos fortalece. Desde o princípio, Deus sempre chamou o seu povo para ser diferente. Enquanto o mundo segue um caminho previsível, Ele levanta aqueles que têm coragem de andar na contramão. Noé foi um desses. Em uma geração corrompida, onde todos viviam como queriam, Deus o escolheu para construir uma arca. Aos olhos humanos, era loucura. Ele foi ridicularizado, visto como um fanático. Mas Noé não se importou com a opinião da multidão, porque sua confiança estava na voz de Deus. No fim, a chuva veio, e só aqueles que creram foram salvos. Daniel também entendeu o valor de ser separado. Diante da mesa do rei, repleta de banquetes que simbolizavam a cultura da Babilônia, ele escolheu não se contaminar. Parece um detalhe pequeno, mas foi essa decisão que marcou a diferença em sua vida. Deus o honrou com sabedoria, graça e favor diante dos poderosos. Enquanto muitos se dobraram às pressões do mundo, Daniel permaneceu firme e se tornou uma referência de fidelidade. Sua vida prova que não precisamos negociar nossos valores para sermos exaltados. José enfrentou provas ainda mais intensas. Ele teve oportunidades para se vingar, para ceder à tentação, para desistir de seus sonhos, mas escolheu a santidade. Mesmo sendo injustiçado e esquecido, ele permaneceu fiel. Deus o tirou da prisão e o colocou no trono, porque aqueles que confiam no Senhor nunca são envergonhados. Seu testemunho nos ensina que, mesmo quando não entendemos o processo, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. O mundo sempre tentará nos moldar, nos fazer pensar e agir como todos os outros. Mas a palavra nos alerta: não podemos nos conformar com este século. Somos chamados para brilhar, para sermos sal e luz. Isso significa tomar decisões que muitas vezes não serão compreendidas. Significa abrir mão do que é passageiro para viver o que é eterno. Significa confiar que obedecer a Deus sempre valerá a pena. Por isso, seguimos esse exemplo. Não importa se rirem, se nos chamarem de radicais ou antiquados. O que realmente importa é estarmos no centro da vontade de Deus. Foi assim com Noé, com Daniel, com José, e será assim conosco. Quem escolhe ser diferente por amor ao Senhor nunca se arrepende, porque o que Ele tem preparado é infinitamente maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. A palavra liberdade é muito usada nessa época do ano, mas precisamos ter discernimento para entender que tipo de liberdade está sendo oferecida. O mundo prega uma liberdade sem limites, onde tudo é permitido, onde não há certo ou errado, onde os desejos momentâneos são colocados acima de qualquer consequência. Mas essa não é a verdadeira liberdade. O que parece leve e divertido, muitas vezes, esconde prisões invisíveis. Por trás da música alta e das multidões em festa, há uma atmosfera espiritual que influencia pensamentos, decisões e até destinos. O prazer momentâneo sempre vem com um preço. Enquanto tudo está acontecendo, parece que não há consequências, mas quando a euforia passa, sobra um vazio, um peso que muitos não conseguem explicar. Quantas vidas são marcadas por decisões impensadas, por erros que poderiam ter sido evitados? Quantos saem desses dias sentindo que algo se perdeu dentro deles? Isso não é acaso. O mundo espiritual é real e há batalhas acontecendo que vão muito além do que os olhos podem ver.
A Bíblia nos alerta que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Isso significa que há uma ilusão operando, impedindo as pessoas de enxergarem a verdade. Elas acham que estão vivendo intensamente, mas na verdade estão sendo levadas sem perceber. Estão abrindo portas sem saber, se entregando a algo que no fim não traz vida, mas destruição. O engano é sutil. Ele se veste de festa, de alegria passageira, de promessas vazias que nunca se cumprem. Mas nós fomos chamados para enxergar além. Não podemos ser levados pelo que é passageiro. Não podemos viver como se não soubéssemos a verdade. Deus nos deu discernimento para entender que nem tudo o que brilha vem dele, que nem tudo o que parece bom é realmente bom. Nossa liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver segundo a vontade de Deus, porque essa é a única liberdade que traz paz verdadeira. Por isso, nos mantemos firmes, de olhos abertos e coração sensível ao Espírito Santo. Não nos deixamos enganar por ilusões. Não trocamos a presença de Deus por momentos vazios. Sabemos que há um caminho melhor e escolhemos andar nele, porque nossa alegria não é passageira. Nossa paz não depende de circunstâncias e nossa liberdade está em Cristo, aquele que nos chamou para viver na luz e não na escuridão. Há algo diferente dentro de nós, um incômodo que não pode ser ignorado. Enquanto o mundo se entrega às distrações, sentimos que algo maior está acontecendo. Não é apenas uma questão de gosto ou opinião, é um sinal de Deus para os escolhidos. Ele está nos despertando, nos chamando para perceber que não pertencemos a esse sistema, que fomos separados para algo muito maior do que os prazeres passageiros desta vida. Esse incômodo não é um peso, mas uma direção, um aviso de que há algo melhor reservado para aqueles que escolhem obedecer. Deus sempre separou pessoas para propósitos específicos. Ele chamou Noé quando todos viviam na corrupção. Separou Abraão para uma jornada desconhecida. Levantou Moisés em meio a um povo escravizado. E hoje ele continua chamando. No meio da multidão, ele toca o coração daqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele planta uma inquietação santa, um desejo de algo mais profundo, mais verdadeiro. Quando percebemos isso, entendemos que não fomos chamados para nos perder no meio da festa, mas para ser um povo que carrega a presença dele onde estiver. O problema é que nesse tempo, tudo ao redor nos convida a nos distrair. Mas o chamado de Deus não é para a distração, e sim para o fortalecimento. Enquanto muitos se deixam levar pelo que é passageiro, nós escolhemos buscar mais da presença dele. Fortalecemos nossa fé, aprofundamos nossa comunhão, nos preparamos espiritualmente, porque sabemos que esse mundo é temporário, mas aquilo que Deus está construindo dentro de nós é eterno. A palavra nos lembra que somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Isso significa que temos um valor, um propósito, uma identidade diferente. O que para muitos é normal, para nós já não faz sentido. O que antes nos atraía, agora já não nos interessa. Isso não é religiosidade, mas um sinal claro de que estamos sendo transformados. Deus está nos moldando, nos separando, nos preparando para algo que vai muito além do que podemos ver agora. Por isso, seguimos firmes, sem ceder às pressões e sem ignorar o que Deus tem falado aos nossos corações. Se sentimos esse incômodo, é porque Ele está nos chamando para mais perto. E quando escolhemos responder a esse chamado, descobrimos que não estamos perdendo nada. Pelo contrário, estamos sendo conduzidos ao melhor lugar que poderíamos estar, no centro da vontade dele. Nossa aliança com Deus é o bem mais precioso que temos. É essa aliança que nos fortalece, que nos guarda, que nos mantém conectados ao propósito para o qual fomos chamados. Mas o perigo surge quando começamos a ceder, quando nos permitimos misturar com aquilo que Deus já nos mandou deixar para trás.
No início, parece algo pequeno, insignificante, mas aos poucos, essas concessões vão enfraquecendo nossa sensibilidade espiritual. O que antes nos incomodava passa a ser visto como normal, e quando nos damos conta, já estamos longe da presença dele. O mundo nos atrai com promessas de liberdade, de diversão, de uma vida sem restrições, mas não nos enganemos. Cada pequena concessão abre uma porta. E muitas vezes, essas portas não se fecham com facilidade. Há influências espirituais operando em tudo o que consumimos, em quem nos cercamos, nos ambientes em que escolhemos estar. O que começa como algo inofensivo pode se tornar uma brecha para a opressão, para a perda da paz, para a confusão espiritual. Não podemos brincar com nossa fé, porque o inimigo não brinca quando o assunto é nos afastar de Deus. A história de Sansão nos ensina exatamente isso. Ele era um escolhido, separado desde o ventre para cumprir um propósito grandioso. Sua força vinha diretamente da presença de Deus em sua vida, mas Sansão brincou com o pecado. Ele ignorou os alertas, fez concessões, se envolveu com aquilo que Deus já havia mandado ele evitar. No fim, quando tentou se levantar como antes, descobriu que o Senhor já não estava com ele. Essa é uma das lições mais sérias das Escrituras. Quando insistimos em andar fora da vontade de Deus, corremos o risco de perder aquilo que um dia nos fez fortes. Por isso, precisamos vigiar. Não podemos tratar nossa comunhão com Deus de qualquer jeito, como se fosse algo garantido independentemente das nossas escolhas. Nosso chamado exige renúncia, e renunciar não é perder, é preservar aquilo que realmente importa. O mundo oferece prazeres momentâneos, mas a presença de Deus nos dá algo que nenhuma distração pode oferecer: paz verdadeira, força genuína, propósito eterno. Seguimos firmes, sem nos contaminar, sem ceder, sem abrir mão do que Deus nos confiou. Porque fomos chamados para ser luz, para fazer a diferença, para andar em santidade. O que o mundo tem não se compara ao que Deus preparou para nós. Não há nada mais valioso do que permanecer debaixo da sua presença. E essa é a escolha que fazemos todos os dias. Em tempos como este, nossa resposta não pode ser a omissão ou a conformidade. Somos chamados para um posicionamento claro, para uma vida que reflete a santidade de Deus. Enquanto o mundo se distrai, nós nos separamos para buscar mais da presença dele. Não é apenas sobre evitar o erro, mas sobre intencionalmente mergulhar mais fundo em nossa comunhão com o Pai. Esse é um tempo de consagração, de nos afastarmos do que nos enfraquece e nos aproximarmos do que nos fortalece. A oração e o jejum não são apenas práticas religiosas, são armas espirituais. Quando nos dedicamos a buscar a Deus com mais intensidade, nossos olhos espirituais se abrem, nossa fé é fortalecida, nosso espírito se alinha ao dele. Não há nada mais poderoso do que um coração entregue em busca da presença de Deus. O que para muitos parece um sacrifício, para nós é privilégio. Nos afastamos do que é passageiro para nos encher daquilo que é eterno. Sabemos que o ambiente em que escolhemos estar influencia diretamente nossa caminhada. A palavra nos ensina que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se mistura com aquilo que desagrada a Deus. Isso não significa nos isolarmos das pessoas, mas sim ter discernimento para entender onde nossa fé pode ser enfraquecida. Evitamos lugares que apagam nossa chama, que nos afastam daquilo que Deus tem para nós. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque entendemos o valor daquilo que carregamos. Essa decisão não nos torna rígidos ou infelizes, pelo contrário. Quando escolhemos nos separar para Deus, experimentamos uma alegria e uma paz que o mundo não pode oferecer. Descobrimos que não há nada mais gratificante do que estar onde Ele nos quer, vivendo segundo a sua vontade. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em nos render completamente ao propósito que Ele tem para nós.
Por isso, permanecemos firmes, nos guardamos, buscamos mais. Não apenas resistimos ao que nos afasta de Deus, mas avançamos em direção a Ele. Porque nossa vida não é guiada pelo que o mundo dita, mas pelo que o Pai nos revela. E é nessa entrega, nessa separação, nessa busca sincera, que encontramos nossa verdadeira força e propósito. Nada que entregamos a Deus é em vão. Cada escolha por santidade, cada renúncia feita por amor a Ele, cada momento em que decidimos permanecer fiéis, mesmo quando o caminho parece estreito, tudo isso tem um peso eterno. O mundo pode não entender, pode até zombar, mas Deus vê cada sacrifício, cada decisão de obedecê-lo, e Ele honra aqueles que escolhem andar em sua presença. A fidelidade ao Senhor nunca passa despercebida e no tempo certo a recompensa chega. Algo poderoso acontece dentro de nós quando decidimos viver para Deus. A renúncia não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece. A cada passo de obediência, crescemos espiritualmente. Nossa fé se aprofunda, nossa intimidade com o Pai se torna mais real. O que antes parecia difícil, agora se torna motivo de alegria, porque entendemos que estamos sendo moldados para algo maior. Deus não nos chama para abrir mão das coisas sem propósito. Ele sempre nos leva a um nível mais alto, a uma vida mais plena, a uma paz que o mundo jamais poderia oferecer. As Escrituras são claras. Há promessas para aqueles que perseveram. Em Apocalipse, o Senhor declara que guardará os que guardam a sua palavra, que protegerá aqueles que permaneceram firmes. Isso significa que nossa fidelidade não apenas nos fortalece espiritualmente, mas nos coloca debaixo da cobertura divina. Quando escolhemos andar no caminho certo, Deus nos livra de armadilhas, nos protege de ciladas, nos guia para um futuro seguro. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E essa recompensa não é apenas para a eternidade, ela começa agora. Aqueles que andam com Deus experimentam um favor sobrenatural, portas se abrem, oportunidades surgem, e aquilo que parecia impossível se torna realidade. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel para honrar aqueles que o honram. O mundo pode até oferecer prazeres rápidos, mas nenhum deles se compara à alegria de viver debaixo da graça e do propósito de Deus. Por isso, seguimos firmes, sem olhar para trás, sem ceder ao que nos afasta dele, porque sabemos que a fidelidade a Deus vale a pena. Ele é um Pai que cuida, que recompensa, que nunca nos deixa desamparados. Nossa confiança está nele, e é nessa certeza que avançamos, crendo que, no tempo certo, veremos a plenitude daquilo que Ele preparou para nós. A voz de Deus nunca é impositiva, mas é clara para aqueles que desejam ouvi-la. Ele não força ninguém a segui-lo, mas também não deixa seus escolhidos perdidos na dúvida. Muitas vezes, sentimos uma inquietação, um chamado dentro de nós que não conseguimos ignorar. É Deus nos despertando, nos mostrando que há algo além do que estamos vivendo. Ele nos dá discernimento, abre nossos olhos e nos convida a dar um passo em direção à verdade. A escolha sempre será nossa, mas Ele nos dá todos os sinais para que possamos decidir pelo caminho certo. Saber se somos escolhidos não é sobre sentir algo extraordinário ou esperar um grande sinal do céu. É sobre reconhecer o desejo dentro de nós de buscar mais, de entender mais, de sair da confusão e encontrar a verdadeira paz. As Escrituras dizem que suas ovelhas ouvem a sua voz. E isso significa que, se existe um incômodo, uma vontade de se aproximar dele, é porque já estamos sendo chamados. Deus planta esse desejo nos corações daqueles que Ele separou. E tudo o que precisamos fazer é responder a esse chamado. O mundo nos envolve com tantas distrações que muitas vezes nos sentimos confusos sobre o que fazer. Mas o primeiro passo para sair dessa confusão espiritual é simples: dar ouvidos à voz do Senhor. Ele fala através da palavra, da oração,
da paz que sentimos ao escolher o que é certo. Se buscamos respostas, precisamos nos afastar do ruído e nos aproximar dele. Quanto mais buscamos, mais entendemos que não fomos feitos para seguir a multidão, mas para caminhar com um propósito. Nenhuma caminhada começa com todas as respostas, mas sim com uma decisão. A decisão de não ignorar mais o chamado, de dar um passo de fé, de abrir mão do que nos afasta de Deus. O inimigo trabalha para nos manter em dúvida, porque sabe que no momento em que escolhemos a verdade, ele perde seu poder sobre nós. Mas Deus nos dá forças para vencer essa batalha interna, para enxergar com clareza e entender que seguir a sua voz é sempre a melhor escolha. Por isso, não hesitamos, não adiamos mais. Quando Deus nos chama, Ele já preparou o caminho, já planejou o nosso futuro, já reservou algo muito maior do que poderíamos imaginar. O que antes parecia incerto agora se torna claro. Somos chamados para algo maior. E quando escolhemos atender a esse chamado, descobrimos que nunca estivemos sozinhos. Ele sempre esteve nos guiando, esperando apenas que respondêssemos com fé. Vamos orar juntos agora com fé e convicção, porque sabemos que quando nos unimos na presença de Deus, algo poderoso acontece. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta mensagem, por cada coração que foi tocado e por cada pessoa que sente o teu chamado. Clamamos pela libertação daqueles que ainda estão presos em dúvidas, distrações ou qualquer laço que os afaste do teu propósito. Que toda confusão espiritual caia por terra, que toda resistência seja quebrada e que teu Espírito Santo traga clareza, paz e direção. Declaramos bênçãos sobre todos que compartilharam essa palavra, sobre aqueles que decidiram dar um passo de fé, sobre cada vida que escolhe andar no caminho estreito, mas cheio da tua presença. Que a tua luz brilhe sobre eles, que portas se abram, que forças sejam renovadas e que nada os faça retroceder. Que este seja um tempo de crescimento, de transformação e de colheita espiritual para todos nós, porque somos teu povo, escolhidos para viver algo maior, e cremos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Digite o número 77 nos comentários como um sinal de que você está pronto para viver no propósito de Deus. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Escolhido, ouça com atenção. Se você encontrou este vídeo, não é por acaso. É porque o céu está prestes a confirmar algo que você já sente no fundo da alma. Muitos ainda duvidam do seu chamado. Você mesmo já questionou seu valor. Mas existem 4 sinais claros. E quem carrega esses sinais foi separado para liderar nos tempos finais. Você não é comum, nunca foi. Sua dor teve um propósito. Sua jornada foi diferente. E essa diferença não era rejeição, era preparação. Hoje, você vai descobrir se o que viveu até aqui foi, na verdade, um treinamento divino para conduzir outros no tempo mais sombrio da Terra. Se sentir que essa mensagem é para você, comente, eu nasci para liderar. E assista até o fim, porque ao ouvir os 4 sinais, seu espírito vai reconhecer o destino que já está escrito. Quantas vezes já sentimos uma exaustão que não vinha do corpo, mas da alma? Há momentos em que fazemos de tudo para caminhar em direção ao nosso propósito, mas algo invisível nos puxa para trás. É aí que precisamos abrir os olhos espirituais e reconhecer os drenos que sugam nossa luz divina. Existem pessoas que se aproximam com palavras suaves, sorrisos largos e atitudes aparentemente bondosas, mas escondem intenções que não vêm de Deus. São como lobos vestidos em pele de ovelha, que se alimentam da nossa fé, da nossa energia e da nossa esperança. Precisamos aprender a discernir. O Senhor nos alertou: guardai-vos dos falsos profetas.
E isso serve para qualquer um que venha disfarçado de luz, mas carregando trevas dentro de si. Há uma diferença enorme entre amar a todos e se permitir ser usado por qualquer um. Amor não é sinônimo de acesso irrestrito ao nosso coração e à nossa energia espiritual. Quando nos conectamos com quem não tem aliança com Deus, corremos o risco de ver nossa própria chama se apagar lentamente, sem perceber. Existe uma gentileza mascarada que nos engana. Pessoas que se aproximam para sugar, manipular, exigir mais do que damos conta, mas que com palavras doces nos convencem de que estamos fazendo o bem. Só que nem toda boa ação é aprovada pelo céu. O próprio Cristo nos ensinou a não lançar pérolas aos porcos. Isso significa que precisamos valorizar o que carregamos, entender que nossa luz é preciosa e não deve ser entregue a quem não tem reverência pelas coisas santas que vêm de Deus. Muitas vezes ajudamos quem Deus nunca nos mandou ajudar, e nisso nos desviamos do nosso caminho. Em nome da caridade, comprometemos nossa missão. Em nome da compaixão, nos enredamos em laços que nos paralisam. Precisamos ter coragem para dizer não quando o Espírito Santo nos alerta. Porque quando insistimos em sustentar o que Deus já mandou deixar, abrimos brechas que atrasam nossa caminhada, que bloqueiam nossos céus e interrompem o fluxo de bênçãos. É tempo de vigilância, de oração e de alinhamento com o propósito eterno. Se queremos cumprir o destino que o Pai nos confiou, precisamos nos cercar de pessoas que somam, que edificam, que nos empurram para mais perto do altar. Que o nosso discernimento espiritual seja afinado dia após dia e que saibamos proteger o que Deus depositou em nós. Nossa luz foi feita para brilhar, não para ser drenada. Desde antes de virmos ao mundo, já existia um plano sobre nossas vidas. Não fomos lançados ao acaso, nem chegamos aqui por acidente. Fomos marcados por Deus, escolhidos com um propósito eterno. Essa marca invisível que carregamos nos diferencia, mesmo que muitos ao nosso redor não compreendam. Existe algo em nós que atrai resistência, que desperta inveja, que incomoda o reino das trevas. E é justamente porque não somos comuns. Fomos enviados, não apenas nascidos. Fomos comissionados pelo céu para cumprir algo que ultrapassa os limites da lógica humana. Há uma diferença clara entre quem apenas vive e quem carrega um chamado. Quem foi separado por Deus sente desde cedo que há algo diferente pulsando dentro do peito. Não conseguimos nos encaixar em qualquer lugar, nem andar em qualquer caminho. O Espírito Santo nos inquieta quando tentamos fugir do propósito, e isso tem um preço. O peso da responsabilidade espiritual não é leve. É como carregar uma tocha em meio à escuridão. Precisamos mantê-la acesa, mesmo quando os ventos do mundo tentam apagá-la. Por isso é tão importante o discernimento. Somos como soldados em campo inimigo e não podemos caminhar desatentos. Jesus nos instruiu a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência para não cairmos em armadilhas. Simplicidade para mantermos o coração limpo, longe da soberba, longe do orgulho espiritual. O escolhido não é melhor que ninguém, mas é alguém que entendeu que sua vida não pertence mais a si mesmo. Tudo o que somos e fazemos tem que estar alinhado com a vontade de Deus. A unção que carregamos é alvo constante. Há olhos espirituais que observam, há ataques que tentam nos desviar e há tentações disfarçadas de oportunidades. Por isso, proteger a unção é vital. Isso significa guardar o coração, cuidar das palavras, vigiar com quem andamos, onde colocamos os pés e a quem entregamos nossos ouvidos. Não podemos permitir que contaminações externas apaguem o fogo que arde dentro de nós. Quem é marcado por Deus precisa aprender a viver em santidade e obediência, mesmo quando ninguém está vendo. E apesar dos desafios, existe uma graça que nos sustenta. Deus não apenas nos escolheu, Ele também nos capacita.
Cada lágrima derramada, cada renúncia, cada oração em silêncio será recompensada. Estamos aqui para impactar, para transformar, para glorificar o nome do Senhor através da nossa jornada. Que nunca nos esqueçamos. A marca divina sobre nós é um selo de amor, mas também um chamado à responsabilidade. Fomos escolhidos para algo maior e precisamos viver à altura dessa escolha. Desde cedo, muitos de nós sentimos que a vida nunca foi fácil. Enquanto outros desfrutavam da leveza da infância, nós já enfrentávamos batalhas intensas, perdas, rejeições e dores que pareciam grandes demais para a nossa idade. E durante muito tempo, questionamos o porquê. Mas hoje, entendemos que nada foi em vão. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que passássemos por esses vales não como punição, mas como preparação. Cada lágrima, cada luta, cada noite em silêncio fazia parte de um treinamento celestial. Ele estava nos posicionando para algo que ainda não podíamos ver. A verdade é que os escolhidos enfrentam guerra cedo, porque o propósito também é grande. Enquanto muitos estão sendo preparados na calmaria, nós fomos forjados no fogo. Não era castigo, era estratégia. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas, e não apenas as boas, cooperam para o nosso bem quando amamos a Deus. Aquilo que parecia um atraso, na verdade, era Deus nos alinhando com o tempo dele. Aquilo que parecia uma quebra era um redirecionamento divino. Nada se perdeu, tudo foi contado. A diferença entre punição e forjamento está no olhar espiritual. Quando não temos discernimento, achamos que estamos sendo esquecidos, deixados para trás. Mas o céu trabalha no silêncio. O oleiro não molda o vaso diante da multidão. Ele trabalha em segredo. Assim é com os escolhidos. Deus nos molda quando ninguém está olhando. Nos prepara nas dores que poucos entendem. E o mais impressionante, ele transforma cada ferida em autoridade, cada dor em sabedoria, cada cicatriz em unção. As tribulações que enfrentamos não foram finais, foram fundações. Elas criaram raízes profundas em nós, firmaram nosso caráter, nos ensinaram a depender de Deus, a clamar mesmo quando não havia forças. E agora olhamos para trás e percebemos que tudo aquilo nos tornou aptos para liderar, para consolar, para carregar uma palavra viva que não vem de teoria, mas de vivência. Como está escrito em 2 Coríntios 4:17, a nossa leve e momentânea tribulação está gerando algo eterno, algo que peso nenhum de glória terrena pode medir. Somos testemunhas vivas de que o fogo não nos consumiu, nos lapidou. O inferno tentou nos parar quando ainda éramos pequenos, porque já havia em nós o brilho do propósito. Mas Deus, em sua fidelidade, nos sustentou. E agora estamos de pé, com cicatrizes que não nos envergonham, mas nos lembram do quanto fomos preparados. Não para sobreviver apenas, mas para liderar, para ensinar, para guiar outros em direção ao chamado. O que era dor, hoje é plataforma. O que era choro, hoje é voz profética, porque fomos treinados por Deus desde o princípio. Carregar a liderança espiritual é viver com um peso que não se vê, mas se sente todos os dias. Entrar em ambientes e perceber que algo não está certo, mesmo quando ninguém disse nada. É acordar no meio da noite com pressões que não são nossas, mas que o Espírito Santo nos permite sentir, porque alguém precisa de intercessão. Ser líder espiritual não é apenas estar à frente, é estar sensível, disponível e disposto a lutar batalhas que muitas vezes não têm aplausos nem reconhecimento. É segurar o mundo espiritual com os joelhos no chão. Muitas vezes intercedemos por pessoas que nem sabem que estamos orando por elas, e isso dói, porque o cansaço chega, a solidão bate e a ingratidão pesa. Mas é justamente nesses momentos que lembramos da verdade em Gálatas 6:2. Fomos chamados para levar as cargas uns dos outros. Cumprimos a lei de Cristo quando nos doamos, quando suportamos juntos, quando escolhemos amar,
mesmo sem retorno. A liderança espiritual não é sobre posição, é sobre serviço. É sobre ser o último quando todos querem ser os primeiros. Desde o ventre, o Senhor já estava entrelaçando em nosso espírito esse chamado. Não foi uma escolha que fizemos depois de adultos. Fomos formados com essa essência. Existe uma urgência que pulsa dentro de nós, a de proteger, de ensinar, de levantar os caídos, porque entendemos que, se não nos posicionarmos, vidas podem se perder. Há um fogo que não nos deixa ficar parados. Algo dentro de nós grita por justiça, por restauração, por despertamento. Não conseguimos ignorar o sofrimento do outro porque fomos chamados justamente para isso, para sermos ponte entre o céu e a terra. Mas isso também exige vigilância. Carregar a atmosfera espiritual de um ambiente significa estar constantemente atento, orando mesmo quando ninguém pede, discernindo o que está acontecendo além do natural. Muitas vezes, sorrimos por fora, enquanto por dentro travamos guerras que não podemos dividir com ninguém. E ainda assim, permanecemos firmes, porque sabemos que essa é a nossa missão. Deus confiou em nós, nos colocou como atalaias, guardiões espirituais. E isso não é fardo comum, é fardo sagrado. Não estamos sozinhos nessa jornada. O mesmo Deus que nos chamou é o que nos sustenta. Ele nos capacita a suportar o que muitos não aguentariam. E quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando queremos desistir, Ele nos lembra do propósito. Ser líder espiritual é carregar dores ocultas, mas também viver experiências com o céu que poucos entenderiam. É viver entre o sacrifício e a glória, entre o clamor e a promessa. E em cada passo, saber que estamos cumprindo o que o Pai nos confiou antes mesmo de respirarmos pela primeira vez. Existe um mistério que acompanha os escolhidos. O reconhecimento quase sempre vem tarde. No começo, somos mal interpretados, ignorados, até rejeitados por aqueles que deveriam nos acolher. E isso dói, porque esperamos apoio, buscamos aceitação, queremos ser compreendidos. Mas a verdade é que, quando carregamos uma unção que o mundo ainda não entende, o desconforto é inevitável. Assim como Jesus, que veio para o que era seu e os seus não o receberam, também enfrentamos portas fechadas, olhares de desprezo e corações endurecidos, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Olhemos para Davi, ungido ainda jovem, mas desprezado por sua família, esquecido entre as ovelhas. Ou José com seus sonhos dados por Deus, mas vendido pelos próprios irmãos. Isso não é coincidência. Deus permite a rejeição para trabalhar em nós a humildade, a dependência dele e não da aceitação dos homens. A dor do desprezo nos aproxima do altar, nos ensina a orar sem plateia, a confiar sem garantias, a caminhar mesmo sem validação. E nesse processo, Deus nos fortalece para suportar o dia da exaltação. Com o tempo entendemos que a rejeição não foi castigo, mas proteção. Deus, em sua sabedoria, nos separa daqueles que não têm estrutura para acompanhar nosso crescimento espiritual. Ele nos livra de alianças erradas, de parcerias que poderiam nos atrasar, de ambientes que limitariam nosso chamado. É como diz em 2 Coríntios 6,14, não podemos nos prender a julgos desiguais. Há pessoas que nos amam na versão antiga, mas não suportam quem estamos nos tornando em Deus. E por mais doloroso que seja, precisamos seguir mesmo assim. O reconhecimento tardio também nos protege do orgulho. Se fôssemos aplaudidos desde o início, talvez nos perderíamos na vaidade. Mas quando tudo vem no tempo de Deus, com o caráter moldado e o coração alinhado, conseguimos carregar a honra sem perder a essência. Porque aprendemos a viver invisíveis, a servir no anonimato, a obedecer sem holofotes. E quando, enfim, o mundo começa a ver aquilo que o céu já sabia, já estamos preparados para não transformar a glória de Deus em plataforma pessoal.
Cada fase de rejeição tem propósito. É um crivo divino, um processo de lapidação. Quem carrega algo grande precisa passar por um preparo à altura. E o silêncio, a incompreensão e até o abandono fazem parte disso. Mas no tempo certo, aquilo que era escondido será revelado. Aquilo que era desacreditado será honrado. Porque Deus nunca se atrasa. Ele apenas nos guarda até que estejamos prontos para brilhar sem sermos consumidos pela luz. Viver sob a unção profética é carregar uma sensibilidade que vai além da lógica humana. Não são apenas sonhos aleatórios ou pensamentos soltos, são sinais, revelações que o Espírito Santo entrega ao nosso coração antes que qualquer coisa aconteça no mundo natural. Joel 2:28 nos lembra que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito e os filhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens visões. E nós sabemos como isso é real. Já sentimos, já vimos, já sonhamos com coisas que mais tarde aconteceram exatamente como foram mostradas. Isso não é vaidade, é responsabilidade. O discernimento espiritual nos permite enxergar além das palavras, além dos gestos. Às vezes, estamos diante de alguém que sorri, mas o Espírito nos alerta sobre o perigo. Em outras, sentimos uma paz profunda sem entender o porquê. E logo depois, algo bom acontece. O dom profético nos permite perceber o que está por vir como uma antecipação do céu. Mas isso também pode nos isolar. Nem todos entendem quando dizemos, eu senti, Deus me mostrou, ou tive um sonho com isso. E por isso, precisamos administrar com sabedoria o que recebemos. É necessário saber o tempo certo de falar e também o tempo de se calar. Muitos profetas foram perseguidos, não porque estavam errados, mas porque falaram antes do povo estar pronto. Ser profeta é, muitas vezes, caminhar solitário, incompreendido, até rejeitado. Mas quando confiamos mais em Deus do que na aceitação das pessoas, continuamos firmes. Amós 3:7 nos mostra que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Isso nos mostra o quanto Ele confia em nós. E essa confiança exige maturidade espiritual. Não podemos tratar a unção profética como um espetáculo. Ela não é para nos engrandecer, mas para preparar, advertir, orientar e consolar. Quando Deus nos revela algo, é porque quer que alguém esteja pronto. Às vezes, é para orarmos em silêncio. Outras vezes, é para entregarmos uma palavra com temor e reverência. E quando obedecemos, vemos vidas sendo salvas, decisões sendo mudadas, lares sendo restaurados. Porque a profecia não é apenas previsão, é intervenção divina na história das pessoas. Fomos chamados para ser atalaia, para estar atentos e sensíveis ao céu. E mesmo que sejamos mal interpretados, desprezados ou até zombados, continuaremos ouvindo a voz de Deus. Porque nossa missão não é agradar os homens, mas cumprir o que o Espírito nos confiou. E quanto mais nos mantemos em oração, jejum e santidade, mais Ele fala, mais Ele confia, mais Ele revela. Que nunca percamos a simplicidade de coração e a reverência diante desse chamado. Porque a unção profética é, antes de tudo, um ato de amor do céu para a terra. Há momentos em que tudo o que queremos é viver uma vida simples, comum, sem grandes responsabilidades espirituais. Já tentamos nos encaixar, viver como os outros, ignorar o peso do chamado. Procuramos rotinas normais, empregos estáveis, conversas vazias. Mas algo dentro de nós simplesmente não se cala. Existe uma inquietação que nos acompanha onde quer que vamos. Mesmo nos ambientes mais confortáveis, sentimos que estamos fora do lugar. Porque quem foi separado por Deus nunca vai se acomodar em uma vida que não foi feita para Ele. Esse incômodo espiritual não é punição, é lembrança. É o céu nos lembrando que nossa existência não é comum. Fomos desenhados por Deus com um propósito específico, e ainda que tentemos adiar, fugir ou nos esconder, o chamado nos encontra. Ele nos persegue nos sonhos, nos momentos de silêncio, nas conversas que parecem casuais,
mas que de repente despertam algo profundo. Assim como Paulo declarou em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não anunciar o Evangelho, também sentimos esse peso em nossa alma. É como um fogo que arde por dentro e não apaga. Tentamos ignorar, às vezes até nos revoltamos como Jonas. Corremos para outros caminhos, escolhemos o oposto do que Deus pediu. Mas mais cedo ou mais tarde, o retorno se torna inevitável. Deus, em sua misericórdia, usa até as tempestades para nos redirecionar. E quando finalmente nos rendemos, percebemos que aquele desconforto era amor disfarçado. Ele nos impedia de desperdiçar a vida com o que é raso, com o que não nos preenche, porque só encontramos paz verdadeira quando estamos alinhados com o nosso destino espiritual. Há uma dor silenciosa em viver longe do propósito, mesmo que tudo pareça estar indo bem por fora. O coração sabe quando está fora do centro da vontade de Deus, e o tempo que passa sem direção nos esgota. Mas quando decidimos obedecer, mesmo sem ter todas as respostas, uma força sobrenatural nos invade. Porque a vontade de Deus pode até ser desafiadora, mas ela nunca é vazia. Ela nos sustenta, nos direciona e principalmente nos transforma. O retorno ao chamado não é derrota, é o começo da verdadeira vitória. Fomos marcados antes de nascer, escolhidos antes de entender. E esse design divino não pode ser desfeito. Não importa quantas voltas demos, nem quanto tempo tentamos viver algo que não era nosso. O Pai ainda está de braços abertos. O plano continua de pé. A unção permanece. O céu ainda nos chama pelo nome. E quando respondemos, mesmo cansados, mesmo quebrados, Deus começa a nos usar com ainda mais poder. Porque Ele honra os corações que, mesmo relutantes, decidem voltar para o centro da missão eterna. Há uma fase do processo de Deus que ninguém vê. É o tempo da caverna, do secreto, do anonimato. Um lugar onde não há aplausos, nem likes, nem plateia. Só nós e Deus. E é nesse lugar que Ele mais trabalha em nosso interior. Mateus 6,6 nos ensina a entrar no nosso aposento, fechar a porta e orar ao Pai que vê em secreto. Porque a verdadeira unção não nasce no palco, nasce no chão da oração. É ali que aprendemos a depender totalmente dele, a reconhecer nossas fraquezas e a ser moldados para carregar o peso do propósito. Enquanto muitos olham apenas para as manifestações públicas, Deus está olhando para o coração que permanece fiel quando ninguém está olhando. Ele nos testa na rotina, nos momentos em que obedecemos mesmo sem receber elogio. Quando dizemos sim ao Espírito em silêncio, sem plateia, sem recompensa imediata. É fácil ser fervoroso quando todos estão vendo, mas é no escondido que a verdadeira fidelidade é provada. Porque o caráter de um escolhido é forjado longe das luzes, nas madrugadas em oração, nos jejuns que ninguém comenta, nos nãos que ninguém entende. Deus não se apressa. Ele sabe o tempo certo de levantar, de expor, de revelar. Mas antes, Ele prepara. Porque a manifestação pública sem preparação secreta é perigosa. Pode destruir mais do que edificar. Por isso, o Pai nos esconde por um tempo, não para nos punir, mas para nos proteger. E nesse esconderijo, Ele nos dá estrutura para suportar o que virá. Aprendemos a servir sem ser vistos, a amar sem ser correspondidos, a ser consistentes mesmo quando tudo parece parado. É ali que nos tornamos verdadeiros. Lucas 12:2 declara que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E essa é uma promessa para aqueles que têm permanecido firmes no secreto. Chegará o tempo em que o véu será levantado. As sementes que plantamos em silêncio darão frutos visíveis. O que construímos com lágrimas será reconhecido. Mas o mais importante é que, ao sermos vistos, não nos perderemos. Porque aprendemos no secreto que a glória é dele e não nossa. E isso nos mantém humildes, mesmo quando a exposição vier.
O processo oculto é um presente, é onde Deus nos dá raiz antes de nos dar altura, onde Ele nos ensina a ser antes de fazer. E quando finalmente chega o tempo da manifestação, não somos surpreendidos, porque já vivemos tudo no Espírito. Cada passo foi ensaiado no secreto, cada palavra treinada em oração, cada batalha vencida no invisível. E é por isso que, quando o mundo nos vê, o céu já nos reconhece, porque fomos formados por Deus no lugar onde só Ele habita. Chega um momento em que o céu anuncia silenciosamente ao nosso espírito: o tempo de espera acabou. Sentimos uma mudança no ar. Aquilo que antes era preparação silenciosa, agora começa a se mover em direção ao cumprimento. Deus nos dá sinais. Portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Pessoas específicas cruzam nosso caminho. O que era um dia talvez se torna agora é a hora. É o que está escrito em 2 Coríntios 6:2. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Esse é o momento em que o nosso chamado deixa de ser promessa e se torna missão. Durante muito tempo, pensamos que ainda não estávamos prontos. Achamos que precisávamos ser mais sábios, mais experientes, mais fortes. Mas Deus nunca chamou os prontos. Ele chama os disponíveis. E no caminho, Ele mesmo se encarrega de nos capacitar. Ele pega os improváveis e os transforma em líderes espirituais, colunas firmes em meio à instabilidade do mundo. Não é sobre ter todos os dons, é sobre ter um coração rendido. Quando Deus decide nos ativar, não há currículo passado ou opinião humana que possa impedir. O manto da liderança espiritual não é leve, mas é sagrado. Requer coragem para assumir o lugar que Deus preparou. Requer renúncia, porque não vivemos mais por nós mesmos. Requer fé, porque muitas vezes não enxergamos o caminho completo, apenas o próximo passo. Isaías 41:10 é o nosso alicerce nesse momento. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. É essa promessa que nos sustenta quando nos sentimos pequenos diante da grandeza da responsabilidade. Ele está conosco. Sempre esteve. A ativação divina não é apenas uma nova fase. É um novo nível de obediência. O que antes era interno, agora se torna visível. O que carregávamos no secreto, agora se manifesta para impactar vidas. E por mais que haja medo, o chamado é maior. Porque quando Deus diz vai, Ele já preparou o caminho. E a unção que nos acompanha não é fruto do nosso esforço, mas da graça que nos cobre. Não estamos sendo promovidos por homens, estamos sendo levantados por Deus. Seguimos com temor e tremor, mas também com ousadia. Não pela confiança em nós mesmos, mas por saber em quem temos crido. A ativação divina é o início de uma nova jornada, onde a dependência dele se torna nossa maior força. Agora é o tempo. Agora é o dia. O céu já deu a ordem. E nós, como escolhidos, dizemos: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Pai Santo e Justo, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com o coração quebrantado e a alma rendida. Clamamos por cada escolhido que está ouvindo esta mensagem. Que o Teu Espírito venha ativar dons adormecidos, reacender visões esquecidas e fortalecer aqueles que estão cansados da espera. Assim como está escrito em Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que essa palavra seja como fogo em nossos ossos, nos levantando com ousadia para cumprir o propósito eterno que carregamos em nosso espírito. Liberamos bênçãos sobre todos aqueles que estão sendo instrumentos para espalhar esta mensagem. Que cada pessoa que compartilha, comenta ou ora junto conosco receba porção dobrada de discernimento, direção e proteção divina. Que os céus se movam a favor daqueles que se levantam como voz profética para esta geração. Nós declaramos que os céus estão abertos e que aqueles que agem em fé serão recompensados com graça multiplicada. Que a luz de Cristo brilhe em cada lar, em cada mente, em cada decisão.
Se essa mensagem falou ao teu espírito, deixa teu sinal de fé aqui nos comentários escrevendo o número 77, número profético, símbolo de alinhamento divino e perfeição espiritual. Faz isso como um ato profético, mostrando ao universo e ao reino espiritual que estás pronto para assumir teu chamado. Aproveita e já curte este vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque estamos apenas começando uma jornada poderosa de revelações, cura e ativação. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Agora é o tempo de manifestar o que já está escrito nos céus. Olha, a vida é cheia de altos e baixos, né? E quando você está lá no seu caminho, firme, tentando fazer o melhor que pode, sempre tem alguém que aparece para tentar te derrubar. É triste, mas é real. Sabe aquela história de que quanto mais alto o voo, mais pedras aparecem? Pois é, tem gente que não aguenta ver o sucesso dos outros, ou até mesmo a força que você tem para seguir em frente, e aí começa a criticar, a falar mal, a espalhar mentiras. Eles acham que isso vai te enfraquecer, que vai te fazer duvidar de quem você é. Mas aí que eles se enganam. O que essas pessoas não percebem é que a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, mas ela vem. E nesse processo, todas as críticas e mentiras acabam se voltando contra eles mesmos. É como um boomerang, sabe? Eles lançam aquelas palavras carregadas de inveja e maldade, achando que vão te atingir, mas a vida dá um jeito de devolver isso para eles. E quando isso acontece, é nítido como as falhas e inseguranças deles ficam expostas. O que antes era uma tentativa de te derrubar, se transforma numa espécie de espelho que revela quem eles realmente são. E olha, essa virada de jogo não acontece só por acaso. É resultado da sua força interior, da sua integridade, da maneira como você escolhe responder a essas situações. Quando você não revida com o mesmo veneno, mas mantém a cabeça erguida e continua no seu caminho, isso desarma completamente os seus atacantes. Eles esperam que você desça ao nível deles, que você perca a compostura, mas quando isso não acontece, eles se perdem. E aí, o que era para ser uma mancha na sua reputação acaba sendo uma luz que brilha ainda mais forte. Essa luz que você emana é justamente o que acaba atraindo as pessoas certas para perto de você. Quem te conhece de verdade, quem vê sua luta e sua perseverança, não vai se deixar enganar por fofocas ou críticas infundadas. Pelo contrário, essas pessoas vão te admirar ainda mais, porque sabem que é preciso muita coragem para seguir em frente, mesmo quando tentam te derrubar. E é nesse momento que você percebe que os ataques não te enfraqueceram, mas sim te fortaleceram. Agora, quando olhamos para quem tentou te derrubar, a história é outra. As máscaras caem e fica claro para todo mundo que eles estavam projetando suas próprias inseguranças em você. O que antes era uma tentativa de destruir sua imagem, agora se torna uma exposição da fragilidade e do desespero deles. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais eles tentam, mais evidentes ficam essas falhas. No final das contas, eles acabam sendo vítimas do próprio veneno. Então, a grande lição aqui é que você não precisa revidar com as mesmas armas. A melhor resposta é continuar sendo quem você é, fiel aos seus valores e ao seu propósito. As críticas e ataques, por mais dolorosos que sejam, não têm o poder de te derrubar, a menos que você permita. E quando você se mantém firme, o universo conspira a seu favor, fazendo com que toda essa negatividade se vire contra os próprios atacantes, enquanto você segue mais forte e mais iluminado. Você já percebeu como o silêncio pode ser uma resposta poderosa? É impressionante o que acontece quando você escolhe não reagir a certos ataques e provocações. Quando alguém te ataca, a reação natural é querer se defender, explicar ou até mesmo revidar. Mas em muitos casos, o verdadeiro poder está em simplesmente não se envolver. O silêncio, por mais simples que pareça, tem uma força incrível, porque ele não dá ao atacante aquilo que ele mais quer, a sua atenção. Quando você escolhe o silêncio, você mantém o controle. E isso é crucial. Ao não se deixar levar pelo drama e pela negatividade dos outros, você mostra que não está disposto a descer ao mesmo nível. E isso desarma completamente os atacantes. Eles estão esperando uma reação, estão prontos para uma briga, mas quando essa briga não acontece, eles ficam sem chão. Seu silêncio não valida o comportamento deles, não dá combustível para que o fogo continue queimando. E tem mais.
o silêncio também revela uma sabedoria profunda. Ele mostra que você entende que nem toda batalha merece ser lutada. Às vezes, o melhor a fazer é deixar o tempo resolver. Porque, sabe, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona, mesmo que demore. E ao não se envolver, você deixa espaço para que a verdade se revele por si só. O silêncio é uma forma de confiança, de acreditar que o que é certo vai prevalecer, sem precisar de uma guerra. Agora, evitar se envolver na negatividade não é só sobre preservar sua paz interior, mas também sobre proteger sua energia. Quanto menos você se envolve em discussões inúteis, mais energia você tem para focar no que realmente importa. E isso é algo que os atacantes não entendem. Eles gastam tanta energia tentando te derrubar que acabam se esgotando no processo. Enquanto isso, você segue em frente intacto, mais forte e mais centrado. E olha só o que acontece quando você escolhe o silêncio. Os ataques começam a se voltar contra os próprios atacantes. Eles se perdem nas próprias palavras, nas próprias intrigas, porque sem a sua reação não há mais um alvo claro. Eles acabam se destruindo por dentro, consumidos pela própria negatividade. Enquanto isso, você continua crescendo, porque não se deixou contaminar. O silêncio se torna, então, uma proteção, uma forma de manter sua integridade intacta. Então, no final das contas, o silêncio não é só uma ausência de palavras. É uma escolha consciente de manter seu poder, de não permitir que outros controlem suas emoções ou suas ações. É uma demonstração de força e maturidade, de alguém que sabe o valor da paz e da serenidade. E é assim que você se mantém acima das tempestades, firme e forte, enquanto os que tentaram te derrubar são consumidos pela própria negatividade que criaram. A gente já ouviu tantas vezes que tudo que vai, volta, não é? E por mais que essa frase pareça um clichê, ela carrega uma verdade poderosa. A lei do karma, ou simplesmente a ideia de que o universo devolve tudo o que você coloca nele, é algo que a gente vê em ação o tempo todo, mesmo que não perceba. Quando alguém tenta te prejudicar, espalhando mentiras, criando intrigas ou simplesmente desejando o seu mal, essa energia negativa não se perde. Ela encontra um caminho de volta para quem a criou. É como um bumerangue que, uma vez lançado, sempre retorna para as mãos de quem o arremessou. E aí, olha que curioso, enquanto essas pessoas estão focadas em te derrubar, elas não percebem que estão cavando a própria cova. Cada palavra maldosa, cada tentativa de te puxar para baixo, só serve para revelar as verdadeiras intenções e falhas dessas pessoas. É como se, ao tentar te atacar, elas estivessem expondo o lado mais sombrio delas mesmas. E o mais interessante é que, na ânsia de te ver tropeçar, elas acabam tropeçando primeiro. O universo, com sua sabedoria silenciosa, faz questão de mostrar que tudo tem um preço, e o preço da maldade é, muitas vezes, a própria destruição. O karma nessa história age como um grande espelho. Tudo o que é colocado nele reflete de volta. Se a pessoa lança luz, ela recebe luz. Se lança sombras, é envolvida por elas. Não é uma questão de vingança ou castigo, mas simplesmente de equilíbrio. O universo é justo e ele não permite que a negatividade prevaleça sem consequências. Aqueles que tentam te derrubar acabam se vendo em meio ao caos que eles mesmos criaram. É a velha história de quem planta vento, colhe tempestade. E essa tempestade, quando volta, não é algo que você precisa provocar ou alimentar. Ela acontece naturalmente como parte dessa dança cósmica, onde cada ação tem uma reação. Você, mantendo sua integridade, sua paz e seguindo no seu caminho, acaba sendo protegido dessa tempestade. E enquanto isso, os atacantes se veem envolvidos em suas próprias armadilhas, presas pelas correntes que tentaram lançar em você. É quase como se o universo dissesse: olha, você fez sua escolha, agora lide com as consequências. O mais bonito de tudo isso é perceber que, ao não revidar, ao não se deixar levar pela raiva ou pelo desejo de vingança, você se alinha com essa força maior. Você entende que não precisa sujar as mãos, porque a justiça do universo é inevitável. E mais cedo ou mais tarde, os atacantes têm que enfrentar as consequências do que fizeram. Eles achavam que estavam te prejudicando, mas, no fundo, só estavam acumulando uma energia negativa que, inevitavelmente, volta para eles. Então, da próxima vez que alguém tentar te derrubar, lembre-se disso. O universo vê tudo e ele devolve tudo na mesma moeda. O que é seu, ninguém tira,
E o que não é seu vai voltar para quem enviou. Você só precisa continuar sendo você, com seu coração limpo e suas intenções puras, porque no final o karma sempre faz o seu trabalho e o equilíbrio sempre se restaura. É uma questão de tempo, e o tempo esse sim é infalível. É engraçado como a gente vive num mundo tão vasto, cheio de oportunidades, mas ainda assim tem pessoas que enxergam a vida com uma mentalidade de escassez, sabe? É aquela velha história de pensar que, se alguém está brilhando, isso automaticamente apaga a luz de outra pessoa. Os atacantes que tentam te derrubar muitas vezes têm essa visão limitada, como se o sucesso de um significasse a perda de outro. Eles acreditam que o fato de você estar crescendo, conquistando coisas, de alguma forma tira algo deles. Mas a verdade é que o sucesso não é um recurso limitado. Não é como um pedaço de bolo que, se você pega uma fatia maior, sobra menos para os outros. Essa mentalidade de escassez faz com que eles fiquem presos num ciclo de inveja e ciúme. Ao invés de verem seu crescimento como uma inspiração, algo que poderia motivá-los a também buscar mais, eles se sentem ameaçados. E aí, ao invés de trabalhar em si mesmos, de focar em suas próprias jornadas, eles gastam energia tentando te derrubar. É como se, ao invés de construir a própria casa, eles preferissem derrubar a sua. Mas a grande verdade é que essa inveja só os consome por dentro, criando ainda mais amargura e frustração. Enquanto eles estão ocupados com essas emoções negativas, você continua crescendo. E esse crescimento, que eles tanto temem, poderia ser uma oportunidade de aprendizado, de ver que o sucesso de alguém não diminui o valor dos outros, mas sim pode abrir portas e mostrar novos caminhos. Mas para quem está preso na mentalidade de escassez, isso é difícil de enxergar. Eles ficam tão focados em competir, em comparar, que esquecem que a verdadeira abundância vem quando a gente se apoia e se inspira uns nos outros. Então, o que a gente tira disso é que a mentalidade de escassez é uma prisão autoimposta. Quem vive nela não percebe que o mundo é grande o suficiente para todos brilharem, que o sucesso de um não apaga o de outro. E enquanto eles continuam alimentando essa inveja, você segue firme, sabendo que o verdadeiro sucesso não é algo que se tira dos outros, mas sim algo que se constrói com integridade, esforço e uma visão de abundância. É esse pensamento que te mantém livre e te leva cada vez mais longe, enquanto eles ficam presos nas próprias sombras. Sabe, é fácil se deixar levar pela negatividade quando a gente é atacado. A tentação de reagir com a mesma moeda, de devolver na mesma intensidade é grande. Mas é aí que entra a importância da bondade e da positividade. Quando você escolhe permanecer positivo, mesmo diante das provocações, você está, na verdade, se protegendo. É como se você construísse um escudo invisível em volta de si. E esse escudo é feito de uma força que muitos subestimam: a força do bem. Manter-se positivo e forte, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, é um ato de coragem. E mais do que isso, é uma estratégia inteligente. Quando você escolhe deixar que a negatividade passe, sem se apegar a ela, você está, na verdade, deixando que ela se dissipe. A negatividade não encontra terreno fértil para crescer e se espalhar, porque você não deu a ela essa oportunidade. E com o tempo, você percebe que a sua bondade, aquela que parecia ser vista como fraqueza pelos outros, na verdade, se torna sua maior força. A vida tem uma maneira engraçada de equilibrar as coisas. A bondade e a positividade que você escolhe cultivar não só te fortalecem, mas também acabam sendo recompensadas de formas que você nem imaginava. Pode demorar, mas o universo sempre dá um jeito de trazer de volta o que você coloca nele. Enquanto isso, aqueles que vivem na negatividade, aqueles que tentam te atacar, acabam se enredando na própria escuridão. A negatividade que eles espalham começa a se voltar contra eles, como se fosse um ciclo que não conseguem quebrar. Então, no final das contas, ser bondoso e positivo não é só uma escolha nobre, é também uma escolha sábia. Você mantém sua paz, sua energia limpa e segue em frente, sabendo que, enquanto você continua crescendo e sendo recompensado pela sua positividade, os atacantes vão se perdendo na própria negatividade que criaram. É uma lição simples, mas poderosa. O bem sempre retorna, e o mal, cedo ou tarde, acaba voltando para quem o semeou. E é assim que a justiça acontece, de um jeito silencioso, mas implacável.
Sabe, quando a gente está enfrentando desafios, é sempre bom receber uma palavra de apoio, não é? Então quero aproveitar esse momento para te enviar uma mensagem cheia de esperança e boas energias. Você tem demonstrado uma força incrível e é essencial reconhecer e celebrar isso. Cada passo que você dá em direção ao seu sonho, cada desafio que você supera, é uma prova da sua coragem e determinação. Por isso, quero te desejar sucesso em cada empreitada, que você encontre paz e felicidade em cada conquista. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, e é normal que às vezes a gente precise de um empurrãozinho para seguir em frente. Então, saiba que você não está sozinho. Há um mundo de pessoas torcendo por você, enviando boas vibrações e acreditando em seu potencial. E eu sou uma dessas pessoas. Sua presença e o seu tempo são valiosos, e eu sou grato por poder acompanhar sua trajetória e ver o quanto você tem se esforçado para alcançar seus objetivos. Desejo que você continue encontrando motivação e forças para manter-se firme, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Às vezes, a maior vitória é apenas manter a esperança viva e continuar dando o melhor de si. A paz e a felicidade que você busca estão ao seu alcance, e cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar ainda mais dos seus sonhos. Lembre-se sempre de que, por trás de cada desafio, há uma chance para crescer e se fortalecer. Agradeço sinceramente por você fazer parte dessa jornada. Seu compromisso, sua energia e sua dedicação não passam despercebidos. Espero que essa mensagem te encontre bem e que te inspire a continuar avançando com confiança. Estou aqui, torcendo por você e desejando que todas as bênçãos que você merece venham a se concretizar. Que a sua caminhada seja repleta de realizações e que você encontre sempre motivos para sorrir e se sentir grato. As experiências prolongadas e difíceis muitas vezes despertam algo profundo dentro de nós. Uma força que nem sabíamos que possuíamos. Imagine uma semente enterrada no solo, enfrentando a escuridão e a pressão do solo acima. Para crescer, ela precisa romper a casca e lutar contra a terra. Da mesma forma, os desafios que enfrentamos são permitidos por Deus para nos ajudar a descobrir nossa verdadeira força e propósito. É nos momentos de maior dificuldade que encontramos a coragem e a resiliência que estavam adormecidas dentro de nós. Essas provações, embora dolorosas, são uma forma de refinamento, como o ouro que é purificado pelo fogo. Deus não nos abandona nesses momentos. Ele está nos moldando, nos preparando para algo maior. Cada obstáculo superado é um passo em direção ao nosso verdadeiro eu, a pessoa que fomos destinados a ser. E é nesse processo de transformação que encontramos nosso propósito, entendendo que as dificuldades não são punições, mas sim oportunidades de crescimento e revelação do nosso potencial divino. Vamos nos aprofundar nas ações e consequências dos indivíduos egoístas, aqueles que manipulam e exploram os outros sem se preocupar com as consequências. Agora imagine uma pessoa que constantemente manipula os sentimentos dos outros para obter o que deseja. Ela usa técnicas como o gaslighting, fazendo com que as pessoas ao seu redor duvidem de sua própria sanidade. A chantagem emocional é outra arma poderosa em seu arsenal, onde ela ameaça ou promete algo para obter controle sobre os outros. A sabotagem é usada para enfraquecer qualquer oposição, seja no ambiente de trabalho ou em relacionamentos pessoais. Essas ações são marcadas pela falta de empatia e respeito, como se os sentimentos e as necessidades dos outros fossem irrelevantes. Essas pessoas tendem a projetar seus sentimentos negativos nos outros, distorcendo a verdade para se vitimizarem ou justificarem suas ações. Por exemplo, se sentem inseguras, podem acusar os outros de traição ou deslealdade. Essa projeção cria um ciclo de dor e desconfiança, onde as vítimas começam a questionar sua própria realidade. A distorção da verdade se torna uma ferramenta para manter o controle, fazendo com que os outros se sintam confusos e impotentes. É uma dinâmica tóxica que corrói a confiança e a autoestima de quem está ao redor. No entanto, essas ações não passam despercebidas. A falta de empatia e respeito
acaba criando um ambiente hostil, onde a verdadeira natureza dessas pessoas é eventualmente revelada. As consequências podem ser severas, desde a perda de relacionamentos significativos até o isolamento social. As pessoas começam a perceber a manipulação e se afastam, deixando o manipulador sozinho com seus próprios demônios. No fim, o comportamento egoísta e manipulador se volta contra eles, mostrando que a verdadeira força e respeito vem da honestidade e empatia, não do controle e da manipulação. Agora, vamos falar sobre a importância de ser autêntico e resiliente, permitindo que a verdadeira luz interior brilhe, mesmo nos momentos mais sombrios. Pense em figuras bíblicas como José e Moisés. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, enfrentou anos de adversidades, mas manteve sua integridade e fé. No final, ele não só se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, mas também salvou sua família e muitas outras pessoas da fome. Moisés, por outro lado, enfrentou o exílio e a rejeição antes de liderar os israelitas à liberdade. Ambos exemplificam como a autenticidade e a resiliência são cruciais. Eles permaneceram verdadeiros a si mesmos e aos seus chamados divinos, permitindo que suas luzes interiores brilhassem intensamente, mesmo quando as circunstâncias externas pareciam desesperadoras. A autenticidade é uma força poderosa. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, honramos a essência divina dentro de nós. Ser autêntico não é apenas sobre ser verdadeiro consigo mesmo, mas também sobre mostrar essa verdade ao mundo, sem medo das adversidades. A resiliência nos ajuda a enfrentar os desafios e a superá-los, fortalecendo nosso caráter e propósito. Assim como José e Moisés, todos nós temos a capacidade de enfrentar nossas lutas com coragem e fé, emergindo mais fortes e mais iluminados. É na autenticidade e na resiliência que encontramos nossa verdadeira força e cumprimos nosso propósito divino. Agora, vamos mergulhar na mente das pessoas manipuladoras e entender suas características mais marcantes. Pessoas manipuladoras muitas vezes exibem comportamentos possessivos e controladores, tentando dominar todos os aspectos da vida daqueles ao seu redor. Elas utilizam críticas constantes para minar a autoconfiança das vítimas, plantando dúvidas e incertezas que enfraquecem sua resistência. A inveja é uma força motriz poderosa nesses indivíduos, que se sentem ameaçados pelo sucesso e felicidade dos outros. Essa desonestidade permeia suas ações, pois mentem e distorcem a verdade para manter sua fachada e controle. O ambiente que essas pessoas criam é nada menos que tóxico e sufocante. A manipulação constante gera um clima de medo e desconfiança, onde a verdadeira autenticidade é suprimida. Aqueles que convivem com manipuladores frequentemente se sentem drenados emocionalmente, sem espaço para crescer ou prosperar. A incapacidade de celebrar o sucesso dos outros revela uma profunda insegurança, onde a felicidade alheia é vista como uma ameaça e não como uma oportunidade para a alegria compartilhada. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso de negatividade e controle, dificultando a fuga dessa prisão emocional. A espiritualidade nos ensina que as dificuldades que enfrentamos na vida são como um campo de treinamento espiritual, projetado para despertar nosso verdadeiro potencial. Imagine que cada desafio é uma oportunidade para crescer, evoluir e se aproximar do propósito divino que Deus tem para cada um de nós. Esses momentos difíceis não são punições, mas sim etapas essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. Eles nos fortalecem, nos moldam e revelam capacidades que talvez nem soubéssemos que tínhamos. É nesse terreno árido de provações que floresce a verdadeira fé e a resiliência inquebrantável. Ao olhar para a Bíblia, vemos inúmeros exemplos de pessoas que superaram desafios imensos para cumprir um propósito maior. Pense em José,
vendido como escravo pelos próprios irmãos, que depois se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Ou Moisés, que enfrentou o poder do faraó e guiou seu povo à liberdade, mesmo diante de dificuldades quase insuperáveis. Essas histórias nos mostram que com fé e perseverança é possível transformar adversidades em trampolins para um propósito divino. Elas nos inspiram a acreditar que, independentemente dos obstáculos, há um plano maior em ação, e cada dificuldade enfrentada nos aproxima mais do nosso destino espiritual. A autenticidade, essa qualidade de ser genuíno e verdadeiro, é infinitamente mais poderosa do que a busca pela perfeição. Quando somos autênticos, nos conectamos com a essência de quem realmente somos e permitimos que nossa verdadeira luz brilhe. Isso nos dá uma força única para influenciar a realidade ao nosso redor. Em vez de nos desgastarmos tentando atender expectativas irreais ou moldar nossa vida conforme os padrões dos outros, abraçamos nossas imperfeições e transformamos nossas vulnerabilidades em forças. Assim, influenciamos e inspiramos aqueles ao nosso redor de maneiras que jamais seriam possíveis se estivéssemos tentando ser alguém que não somos. Ser autêntico é como um rio que, ao encontrar um obstáculo, não para, mas encontra novas rotas, criando um caminho novo e inexplorado. Da mesma forma, nossa autenticidade nos permite moldar nosso próprio destino, criando uma nova realidade que reflete nossa verdadeira natureza. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, abrimos espaço para oportunidades e experiências que ressoam com nossa verdadeira essência. Isso nos guia em uma jornada única e pessoal, onde cada passo é alinhado com nosso propósito mais profundo. E ao fazer isso, não só transformamos nossa própria vida, mas também tocamos e inspiramos a vida de outros com a nossa autenticidade genuína. Imagine a majestosa fênix, uma criatura mitológica que, ao enfrentar a morte, se consome em chamas apenas para renascer das próprias cinzas, ainda mais forte e radiante. Essa imagem poderosa nos ensina que as dificuldades e os desafios não são o fim, mas sim uma oportunidade de ressurgimento e fortalecimento. Assim como a fênix, enfrentamos períodos de intensa provação, que parecem nos consumir por completo. No entanto, é justamente nessas fases que descobrimos nossa resiliência e capacidade de nos reinventar. Cada obstáculo superado nos deixa mais fortes, mais sábios e mais preparados para enfrentar o que está por vir. A luz e a verdade dentro de nós são inabaláveis, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em caos. Ser autêntico é fundamental nesse processo de transformação pessoal e comunitária. Ao nos mantermos fiéis a quem realmente somos, honramos nossa própria essência e permitimos que nossa verdadeira luz brilhe. Isso não só nos fortalece individualmente, mas também inspira e fortalece aqueles ao nosso redor, criando uma onda de autenticidade e verdade que pode transformar comunidades inteiras. A autenticidade é a chave para a transformação, pois é através dela que nos conectamos de maneira genuína com os outros e com nosso propósito maior, tornando-nos verdadeiros agentes de mudança no mundo. Enfrentar desafios é uma maneira poderosa de nos reconectarmos com nossa verdadeira essência e com o imenso poder que carregamos dentro de nós. Esses momentos difíceis nos lembram que somos mais fortes do que imaginamos e que, através da fé e da autenticidade, podemos superar qualquer obstáculo. Pense em Davi, um jovem pastor que enfrentou o gigante Golias com nada mais do que uma funda e uma pedra, mas com uma fé inabalável em Deus. Sua vitória não foi apenas uma conquista pessoal, mas um testemunho do poder da autenticidade e da crença no propósito divino. Da mesma forma, Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, manteve sua fé firme e sua autenticidade e confiança em Deus o protegeram e o livraram do perigo. Essas histórias nos mostram que,
Independentemente da magnitude dos desafios que enfrentamos, a chave para a superação está na nossa fé e na nossa verdadeira essência. Quando somos autênticos e confiamos no propósito divino, encontramos a força necessária para superar até os obstáculos mais assustadores. Cada desafio se torna uma lição espiritual, um lembrete de quem realmente somos e do poder divino que reside em nós. Assim, ao enfrentar as dificuldades da vida com autenticidade e fé, não apenas nos fortalecemos, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo, criando um legado de resiliência e verdade que atravessa gerações. Estamos vivendo um momento em que ilusões e negatividades são desmanteladas, abrindo caminho para uma renovação espiritual profunda. É como se as camadas de engano e dúvida estivessem sendo removidas, revelando uma nova linha do tempo, onde a verdade e a autenticidade reinam supremas. Esse processo de purificação e renovação nos permite alinhar com nosso propósito divino, nos dando a força e a clareza necessárias para seguir em frente, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Essa nova era é uma oportunidade para reconstruir nossas vidas sobre bases sólidas e verdadeiras, assim como Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Neemias enfrentou inúmeras adversidades, desde a oposição de inimigos até a falta de recursos, mas sua determinação e fé inabaláveis o mantiveram firme em sua missão. Ele sabia que estava cumprindo um propósito maior, e com cada pedra que colocava, fortalecia não apenas a muralha, mas também o espírito de seu povo. Essa história nos inspira a permanecer firmes em nossas próprias missões, independentemente das dificuldades que encontramos. Ao eliminar as ilusões e focar na verdade, podemos criar um futuro renovado e cheio de esperança, assim como Neemias fez, pedra por pedra, com determinação e fé. Cada um de nós carrega uma missão única que, quando cumprida com autenticidade, pode impactar profundamente o mundo ao nosso redor. Manter-se fiel a quem realmente somos não é apenas uma jornada pessoal, mas um convite para criar uma onda de mudança positiva. A verdadeira força reside em abraçar nossa luz interior e compartilhá-la, influenciando a vida daqueles que encontramos. Quando cada pessoa contribui com sua verdadeira essência, formamos uma rede vibrante de conexões genuínas e impactantes. À medida que essa comunidade de autenticidade cresce, ela se torna um movimento harmônico, onde cada ação e intenção contribuem para um impacto global. É como se cada gesto de verdade e compaixão fosse uma nota em uma sinfonia maior, transformando o mundo de maneira significativa e inspiradora. Juntos, somos capazes de moldar um futuro mais iluminado, onde a autenticidade não apenas define nossas ações, mas também transforma a realidade ao nosso redor, criando um legado duradouro de esperança e renovação. Quero agradecer a cada um de vocês por dedicar seu tempo e atenção a este conteúdo. Foi um privilégio explorar juntos temas tão profundos e inspiradores. Se você encontrou valor nas palavras que compartilhamos e deseja continuar essa conversa, não se esqueça de se inscrever no canal para mais insights e histórias que espero ressoem com sua própria experiência. Além disso, adoraria ouvir suas opiniões e vivências pessoais sobre o que discutimos. Seus comentários e histórias são uma parte fundamental desta comunidade e podem oferecer perspectivas novas e enriquecedoras para todos nós. Compartilhe suas reflexões, desafios ou momentos de autenticidade nos comentários abaixo. Vamos criar um diálogo vibrante e apoiar uns aos outros em nossa jornada contínua de crescimento e transformação.